A Marvel tem muitos problemas, acho que todos nós concordamos com isso, né? Deve estar tão humilhado! Mas sobre um deles ela precisa procurar se tratar urgente. A Marvel não sabe quando parar de explicar as coisas, e em 100% das vezes ela só piora tudo. Quer ver um exemplo? A manopla do Thanos que aparece guardada no cofre do Odin lá no primeiro filme do Thor, antes mesmo do Thanos ser apresentado no MCU, e que anos depois vemos o próprio Thanos pegando essa manopla do cofre do Odin, na cena pós-créditos de Vingadores Era de Ultron. Filmes depois, em Thor Ragnarok, a Hela joga a manopla no chão dizendo que aquela manopla que estava no cofre era fake, era falsa. E só depois em Vingadores Guerra Infinita nós descobrimos que o Eitri, o anão gigante, foi quem forjou a manopla diretamente pro Thanos. Então o Thanos fez o anão forjar a manopla, o Odin pegou ela do Thanos, tomou ela, colocou no cofre, o Thanos tomou de volta pegando do cofre, e aí aqui nós temos duas possibilidades. Ou o Odin ficou com vergonha de que o Thanos conseguiu invadir o seu castelo e roubar uma manopla, né, uma arma poderosíssima do seu cofre, e aí ele fez uma réplica e colocou no lugar para que ninguém soubesse que ele foi feito de trouxa, que o Thanos conseguiu pegar. Ou a segunda opção, o próprio Thanos, tal qual Indiana Jones, foi roubar a manopla do cofre, só que ele colocou uma cópia no lugar para substituir e ninguém perceber que ele levou a original. Eu não entendi nada. Cara, eu sei que não faz o menor sentido isso que eu falei, mas foi a própria Marvel que procurou sarna pra se coçar, não eu. A Marvel tinha um norte, ela sabia mais ou menos onde ela queria chegar, mas ela não sabia dos detalhes desse caminho, por isso que volta e meia ela se via tendo que se explicar. E nesse vídeo eu vou te mostrar vários outros momentos, como esse que a Marvel explicou demais, e aí acabou criando furos de roteiro que estragaram cenas que antes eram incríveis, ou que simplesmente se tornaram piadas pelos fãs até hoje. E a última é a mais decepcionante de todas, mas eu te conto ela e muitas outras depois da vinheta. E vamos começar leve porque essa eu acho que é a mais de boa da lista. O ano era 2022 e o filme que fechou com chave de cocô a fase 4 do MCU foi Pantera Negra: Wakanda pra Sempre. Um filme extremamente decepcionante por dezenas de fatores. Acho que o que mais me faz odiar esse filme quando eu lembro dele foi o suposto respeito ao ator Chadwick Boseman, que interpreta o T'Challa no MCU, já que a Marvel acha que respeitar o ator, né, e o personagem é matá-lo em toda e qualquer oportunidade que eles têm. Eles o mataram em What If, mataram em Marvel Zombies, mataram em Wakanda pra Sempre. Mas sabe o que eu acho bizarro? Derek Boseman, o irmão do Chadwick Boseman, deu entrevista dizendo que seu irmão achava que o T'Challa era maior que ele mesmo. E com todo o respeito do mundo, eu concordo, esse tem sido um dos grandes problemas do MCU, tirar o ator e aí por consequência eles matam o personagem daquele universo, sendo que o Pantera Negra é maior que o Chadwick Boseman, ele era maior antes e vai continuar sendo maior depois. Mas enfim, além disso, o filme quer que a gente acredite que a Shuri, aquele que era o cérebro, né, de Wakanda e não os músculos, foi a sucessora lógica do trono, enfiaram a Ironheart naquela história, já que ninguém se importaria com um filme próprio dela ou série própria, e ter colocado ela no filme pra apresentar a personagem e promover a série dela quando ela fosse ter, né, nem foi suficiente porque a série dela teve a pior audiência de todas as produções medíocres do MCU no Disney Plus. Teve também CGI ruim, um roteiro todo remendado parecendo ser só pra plantar personagens ali pro futuro do MCU, tudo isso embalado num filme de quase 3 horas de duração. Pra mim, a única coisa que deixava aquele filme legal e interessante era a Talocan e o Namor. Só que é justamente esse personagem que tem um momento Marvel de explicar demais. O Namor, pra mim, sempre foi um personagem farmador de aura, sabe? Desculpa, mas o cara tem que ter muita confiança no seu pacote pra usar única e exclusivamente uma sunga. Seja pra enfrentar pessoas na porrada ou pra ficar de boa no seu trono. Não à toa ele pegou a Sue Storm, né? Mas aí vem a Marvel e decide explicar que o nome dele vem de quando colonizadores espanhóis o chamaram de El Niño Sin Amor. Sin amor, namor. He called me Un niño sin amor. el niño sin amor. Engraçado, parece que eles pegaram essa ideia de alguma série, eu não consigo lembrar.
Que droga que o Ryan Coogler usou quando escreveu isso. E aí não teve jeito, isso virou meme, é claro, com razão. Pra que explicar por que o personagem se chama Namor? Dane-se, ninguém se importa, esse é o nome dele e pronto. Mas eu tenho certeza que alguém achou essa ideia genial na hora de sugerir isso pro roteiro. Mas antes de ir pra próxima burrada da Marvel, eu quero agradecer você por ter clicado nesse vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder os vídeos novos. Você pode me ajudar demais deixando o seu like e apertando o botão hype aqui embaixo pra fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. E se você puder, torne-se membro a partir de R$ 1,99. Os membros do canal possuem várias vantagens, como ter o seu comentário destacado aqui no YouTube nos comentários dos vídeos e nos chats das lives. Os membros também têm acesso antecipado a vídeos e acesso a vídeos exclusivos, como também nós temos agora um grupo para comentar teorias e notícias, e o Saulo do canal Conversa de Nerd também faz parte do nosso grupo, então bora entrar lá. Sinta-se à vontade também para mandar um valeu aqui embaixo com qualquer valor ou um pix pro QR Code que tá aparecendo aqui em cima na tela. Mas continuando, a outra vez que a Marvel explicou demais e só gerou um furo de roteiro gigante, também foi na fase 4, quem diria, né? Só que esse é um problema muito maior, não é como o nome do Namor, que só foi uma parada vergonha alheia ridícula, que muita gente nem lembra inclusive. Só que esse aqui de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa inviabiliza todo o roteiro do filme. Deixa eu te relembrar o contexto. O Peter derrotou o Mistério, depois dele mesmo ter dado a tecnologia do Stark pro Mistério, mas essa tecnologia nem deveria ter sido entregue pro Peter pra começo de conversa, mas enfim. No final do filme no Homem-Aranha Longe de Casa, o Mistério tem uma última jogada, que é revelar pro mundo a identidade secreta do Homem-Aranha. Então o plot de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o Peter tendo muitos problemas por conta disso. Então ele vai pedir ajuda do Doutor Estranho pra fazer algum tipo de feitiço. O feitiço foi apagar a memória de todos que ficaram sabendo que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Ok, até aí, né, meio complicado também, porque o mundo inteiro tava sabendo disso, então, e teve também registros físicos e digitais da identidade secreta do Homem-Aranha, tinha jornais, vídeos, etc. Mas beleza, digamos que o feitiço englobaria tudo isso. O problema é que o Mephisto, ou melhor, o Doutor Estranho, se desconcentrou, nossa, convenientemente, o Mago Supremo que enfrentou o Thanos se desconcentrou na hora de fazer um feitiço para um adolescente. Beleza. Quando o Doutor Estranho se desconcentrou lá com os adendos do Peter pro feitiço, isso resultou numa falha multiversal trazendo várias pessoas que conheciam a identidade secreta do Homem-Aranha. Esse é o plot. Mas espera aí, desde quando o Electro sabia qual era a identidade secreta do Homem-Aranha? Ih, rapaz. É um furo tão descarado que o personagem diz com todas as letras que ele não fazia ideia de que o Peter era um Homem-Aranha. Inclusive, ele achava que o Homem-Aranha pudesse ser um cara negro. Eu pensei que você fosse negro. Poxa, irmão, foi mal. Não, de boa. Não bastante, os caras colocaram uma cena pós-créditos com o Venom, do vilão verso do Homem-Aranha da Sony, que ele nem sabia da existência de um tal de Homem-Aranha, quanto mais de um Peter. Como é que então ele foi parar ali? E vai ficando pior, porque a Marvel vai tentando se explicar e inventa que... Porque ela diz que todos os vilões que foram trazidos para aquele universo ali morreram por causa do Homem-Aranha, enfrentando o Homem-Aranha ou com algum relacionamento, envolvimento do personagem. E eu sei que isso foi criado só pra gerar um dilema pro Peter do Tom Holland lidar com aquilo de forma heróica. Mas quando foi que o Homem-Aranha morreu? E o Venom? Cara, que mania é essa deles quererem explicar cada um desses detalhezinhos? Sério, quem iria questionar se simplesmente o feitiço do Doutor Estranho tivesse feito uma fissura lá no multiverso, porque justamente, como eu falei, haviam evidências físicas, digitais da existência do personagem, não era só apagar a memória das pessoas, então isso gerou uma ruptura no multiverso e trouxe os personagens, ou qualquer outra explicação genérica, que eles foram trazidos aleatoriamente, dane-se, não importa. Qualquer outra coisa teria funcionado melhor. A Marvel, ela parece aquele meme do cara que cria os monstros, né, pendura uma cortina, cria os monstros e se joga no chão com medo deles, sabe? Por que ela cria esses problemas pra ela mesma? Eu não entendo. O próximo da lista é um combo do inferno, porque envolve o mesmo personagem em dois momentos diferentes. E olha que era um dos personagens mais legais do MCU, na minha opinião. E esse também farmava a aura, viu? Porque eu falei, se o Namor farmava a aura ali de sunga, imagina então o Samuel L. Jackson de tapa-olho, o famoso Nick Fury. Desde a sua primeira participação já foi muito irado, na cena pós-créditos do primeiro Homem de Ferro, botando o Tony Stark no seu lugar, falando assim, ó, você não é o único não, tem vários outros heróis, tá achando que você que manda aqui? Só que toda uma mística foi criada ao redor de como o Nick Fury perdeu o olho, pra ele usar aquele tapa-olho. Novamente a Marvel caçando sarna pra se coçar, porque dane-se como ele ganhou aquele tapa-olho, como ele perdeu o olho. É algo que, na verdade, a princípio, simplesmente compõe o visual do personagem, e é isso, tá bom.
Mas, desde Homem de Ferro 2, ela vem criando essa expectativa de que em algum momento nós saberíamos como que o Nick Fury perdeu o olho, qual que era a história por trás daquele tapa-olho. E isso fica ainda maior quando em Capitão América, o Soldado Invernal, o segundo filme do Capitão, diga-se de passagem, top 5 melhores filmes da Marvel até hoje? Provavelmente, né? Olha, sinto muito dizer isso, eu prefiro 1000 vezes Madame Teia a Soldado Invernal. Enfim, lá nesse filme ele conta que ele perdeu o olho no dia em que ele confiou em alguém. E aí a internet foi à loucura com as teorias. Porque tinha aqueles que puxavam algumas histórias dos quadrinhos, né? Falando que poderia ser alguma coisa que já foi feita nos quadrinhos. Mas como o filme era mais sério e tal, então achavam que poderia ser algo mais pesado no MCU. Eu vi teoria sugerindo uma traição, de que de repente alguma missão de espião foi fracassada e aí ele perdeu o olho. Ou que ele se sacrificou, né? Sacrificou perder o olho ali pra salvar alguém. De repente ele tava sendo torturado pra entregar alguém e ele foi firme até o fim e os caras arrancaram o olho dele. Não sei, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa teria sido muito melhor do que a Marvel. O Nick Fury perdeu o olho pra um gatinho alienígena. You okay? Yeah, it's just a scratch. Ah, cara, aí não dá, velho. É muita sacanagem com o personagem. É de uma estupidez que nem a pior fanfic de subreddit de fãs da Marvel poderia ter previsto. Literalmente, qualquer teoria que eu li, todas as teorias que eu li, eram melhores do que isso. Mas esse foi o primeiro passo na desconstrução desse personagem que era tão legal, cara. Já que pouco tempo depois a Marvel iria estragar de vez com ele, porque na série Invasão Secreta é revelado que o grande espião Nick Fury não era grande espião coisa nenhuma. E ele era só um agente de campo pequeno, e que foram os Skrulls com esse seu poder de metamorfo, né, se infiltrando em lugares únicos e passando as informações pro Nick Fury, que ele usou isso para galgar promoções e se tornar eventualmente o diretor da SHIELD, levando os créditos pelo trabalho deles. Ele terceirizou a espionagem e o próprio Talos tem esse discurso desmoralizante em um dos episódios da série, mostrando que o Nick Fury não era espião coisa nenhuma, ele era um aproveitador, ele não fazia nada, eram os Skrulls que estavam lá arriscando a pele de verdade enquanto ele levou o crédito. Pra que a Marvel fez isso, velho? Mas como eu disse pra vocês no começo, a última é sem dúvidas a pior, porque explicar desnecessariamente a origem de um nome ou criar um furo de roteiro que estraga um filme inteiro, ou mesmo contar que o personagem que todo mundo gosta é na verdade uma farsa, é fichinha se comparado com o que eles fizeram em Eternos. E se você não viu, já que o filme foi um baita de um fracasso, e eu honestamente espero que você tenha se poupado desse desprazer, mas deixa eu te dar o contexto do filme. Em Eternos, a Marvel pega tudo que sabemos do MCU, pega inclusive milhares de anos de história de desenvolvimento da humanidade e fala, então, na verdade é tudo porque aliens ajudaram. Eu não acredito que eles meteram eram os deuses astronautas no MCU. No filme nós descobrimos que a Terra sempre teve um celestial crescendo dentro dela. Exatamente, a Terra é um ovo. E os Eternos, os heróis desse filme, são seres criados e enviados para proteger a humanidade, porque de alguma forma bizarra que você simplesmente aceita, isso serve como alimento ou combustível para esse celestial crescer e nascer. Ele se alimenta do desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Ah, sei lá, dane-se. Mas não só isso, como eles também estragaram pra mim uma das melhores falas de todos os filmes do MCU até hoje, que é quando o Visão diz em Guerra Civil que desde o surgimento do Homem de Ferro foram surgindo pessoas e eventos extraordinários exponencialmente. Porque isso não é apenas uma verdade no universo deles, na perspectiva do personagem ali nos filmes, como isso também é uma verdade fora das telas, pra gente olhando e observando o MCU sendo criado. Nos 8 anos desde que o Sr. Stark se anunciou como o Homem de Ferro, o número de pessoas aprimoradas conhecidas cresceu exponencialmente. E, durante o mesmo período, o número de eventos com potencial fim do mundo subiu em uma taxa notável. Tá dizendo que a culpa é nossa? Estou dizendo que pode ser uma consequência. Isso é como uma metalinguagem para dizer que o filme do Homem de Ferro foi o responsável, o catalisador por esses milhares de filmes e filmes de heróis, não só do MCU, do Sonyverso, do DCU e tudo mais. Não que não existissem filmes de heróis antes, mas foi esse filme que fez o gênero de herói explodir e se tornar tão popular. Mas aí o filme do Eternos vem e caga pra tudo isso, dizendo que o motivo da Terra ter tantos heróis, tantos super-humanos, vilões, eventos de grande magnitude, é que o planeta só é especial porque tem um celestial crescendo dentro dele. De alguma forma, isso gera mutações, poderes, eventos grandes e tudo mais. São efeitos colaterais cósmicos, sei lá, cara. Nossa, pra que ficar explicando tudo isso? Não é à toa que esse filme sempre foi uma pedra no sapato da Marvel durante muitos anos. Se tornou piada, lembra? Tipo,
E aí, os filmes vão simplesmente ignorar uma cabeça gigante e uma mão saindo do meio do oceano? E eu honestamente preferia 1000 vezes que isso continuasse como uma piada, porque aí vem a Marvel nessa síndrome de tentar explicar tudo e traz essa porcaria de volta. Não é possível, cara, eles não aprendem. E como é que resolve esse pepino agora? Eles inventam que esse celestial é feito de adamantio. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. E aí começa uma corrida dos países, né, pra tentar usar esse novo elemento e nossa, sério, pra quê, cara? Que preguiça da Marvel. Pra que fazer isso? Enfim, como vocês puderam ver, a Marvel só piora as coisas nas suas tentativas de explicar demais. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero muito saber de você o que você acha, quais outros momentos da Marvel poderíamos usar pra fazer uma parte 2 comentando esses momentos estúpidos do MCU de tentar se explicar. Deixe aí sugestões nos comentários que eu tô louco pra ler. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder os vídeos novos e você pode me ajudar demais deixando o seu like e apertando o botão hype aqui embaixo, assim você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Me siga também nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas e torne-se membro a partir de R$ 1,99. Um valor simbólico, mas que pra mim faz toda a diferença e me incentiva a continuar produzindo cada vez mais e mais conteúdos pra vocês, e vocês ainda levam alguns benefícios em troca. E aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Um deles é falando do erro gigantesco que a Marvel vai cometer nesse próximo filme do Vingadores Doomsday com o Doutor Destino, e o outro é falando sobre o primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que não é tão bom quanto a sua nostalgia te faz lembrar. Enfim, eu espero vocês no próximo vídeo. Falou!